Boa tarde, como você está? Tudo bem? Eu agora vou receber o Douglas Mikeloff e vou perguntar para ele qual é a experiência dele quando a gente fala de uma experiência. Olha ele, já está aqui, olha que coisa boa. Tudo bem, Ana? Bem-vinda. Vou conversar com o Douglas sobre liderança, como que a gente equilibra. E Olá, aí, que coisa Cris, tudo bem? boa! Já entramos aqui rapidão, né, Douglas? Que Ah, prazer imenso ter você aqui comigo. obrigado pelo convite. Está sendo muito legal. A gente já começou aqui, ó. Já tem bastante gente entrando, Cris. Muito bom. Ana, bem-vindo, bem-vinda a vocês que estão chegando aqui conosco. E eu preciso dizer como eu conheci o Douglas. O Douglas é um líder de destaque. Eu estava num programa de liderança numa empresa a qual ele não está mais, mas foi uma empresa super interessante, a sua experiência, tudo que você aprendeu ali. Mas eu percebi já de pronto assim que Douglas era um diferencial, a forma como ele tratava com as questões, o aprofundamento, a seriedade que levava todas as questões que eram trazidas no treinamento, ele aproveitava cada gota, né? Então é um grande prazer ter você aqui, Douglas, comigo, e a gente vai falar sobre liderança. Todo mundo fala sobre liderança, né? Mas Bastante como que gente. eu consigo, por exemplo, encaixar essa parte racional de dar resultados e, ao mesmo tempo, esse lado mais emocional? Mas antes de eu começar a te fazer perguntas, eu vou pedir para você se apresentar e vou deixar você chegar aí do seu jeito. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Douglas Mikeloff, como a Cris falou. A gente se conheceu numa fase bem interessante da minha vida, porque foi uma fase assim, de explorar meus conhecimentos como profissional, como pessoa, porque eu tinha me desligado de uma empresa que eu trabalhei bastante tempo. E eu estava ali fazendo um trabalho, um exercício de uma atividade muito próxima do que eu já vinha fazendo em outro lugar, mas uma nova visão. E a empresa proporcionou para a gente o prazer de conhecer a Cris e a dinâmica que ela veio aplicar com a gente, né, uma empresa muito preocupada com as pessoas, uma empresa que sempre se dedicou a fazer com que, principalmente as jovens lideranças, fossem construídas para assumir posições ali mais na frente, de forma estruturada, bem organizado, e foi um aprendizado muito grande. Embora tenha passado pouco tempo por lá, foi bacana, foi muito produtivo, e eu retornei, na verdade, pós essa passagem, para a empresa que eu trabalhei bastante tempo, que é o Sistema Globo de Rádio. E, e voltei para uma área que eu já tinha tocado no passado, e a gente, de 2019 para cá, que foi meu retorno, a gente fez bastante mudanças, bastante inovações com a equipe, não só com a equipe, mas a empresa, né? O mercado, ou todos os mercados passam por uma transformação muito grande nos últimos anos, né? Advento de tecnologia, advento de novas maneiras de você fazer negócios com o seu cliente. A gente brinca lá que a gente tem dois clientes, né? A gente tem a audiência, que a gente tem que manter e conquistar, entregando relevância de produtos e serviços de comunicação, e a gente é mantido, né, economicamente pela publicidade, que são as marcas que a gente ajuda a aproximar dessa audiência e se relacionar com essa audiência. Então, é um desafio bastante interessante, bem divertido. Eu brinco que é um mercado que não tem rotina, então, a cada dia ou a cada semana você tem novos desafios. Obviamente, você tem uma estrutura, um planejamento por trás, sabe os KPIs que você tem que chegar e atingir, mas eu brinco que não tem a rotina de conversas com clientes não existe, porque são vários segmentos, isso, trazendo um panorama mais para trás, então, assim, eu sou formado em publicidade e propaganda, já fiz pós em marketing, já fiz pós em logística empresarial, eu tenho um MBA em inovação, que foi um curso muito interessante, porque o curso feito pela maioria engenheiros, né? Então, era quase que um patinho fora d'água ali naquele momento, mas foi bom porque te permite ver coisas que você não está acostumado no dia a dia, é um aprendizado muito legal.
E os processos dentro de um curso de inovação para uma área de comunicação, para uma área de marketing, embora a gente fale bastante isso no dia a dia, você percebia que não era alguma coisa estruturada, né? Então, trazer um pouco desse lado do bits e bytes, eu brinco assim, da engenharia, foi bem bacana, porque você consegue estruturar processos. Então, minha formação é essa, acadêmica. Eu tenho experiência na indústria de alimentação. No começo de carreira, fora da empresa familiar, aos 18 anos, meu pai teve um pequeno comércio, a gente sempre trabalhou com ele, também nessa fase de adolescência e quase ser adulto. E eu fui buscar a vida, trabalhei na Nissin hoje, né, que é dentro do marketing, numa área bem interessante, que era uma área que cuidava de trade. Então, toda a parte de ação promocional, a parte que envolvia a relação com os distribuidores, com o ponto de venda. E, bom, a Cris deve saber, eu sou um cara que gosta de conversar, que gosta de conhecer, então era bem interessante. Depois de lá, fiquei 2 anos numa empresa de logística, onde a gente trabalhava com armazenamento, transporte, serviços agregados. Foi um aprendizado bem legal de um segmento que até então eu não conhecia. Foi bem interessante. E aí, em 2013, eu entrei no Sistema Globo de Rádio, ainda na área de marketing. E de lá para cá, eu brinco assim, às vezes as pessoas falam, olha, né, você tem bastante tempo numa empresa, né? É que assim, a minha passagem por lá, nunca teve uma área específica em que eu fiquei nesses anos todos. Teve bastante movimentações horizontais. Eu fiz alguns movimentos de saída de lá para ir para a empresa de grupo ou por ficar fora mesmo da empresa. Então, em cada vez que eu voltei, já é minha terceira passagem por lá, cada vez que eu voltei, encontrei uma empresa diferente. Gestão diferente, pessoas diferentes, enfim, desafios diferentes. Lideranças diferentes. Lideranças diferentes. Você já foi líder em empresas de diferentes ramos, né? E também já teve líderes com você completamente diferentes. Exatamente. Então, Não, desculpa, não. Por isso que eu tive vontade de chamar para conversar, porque assim, quando a gente fala dessa liderança, né, Douglas, de eu juntar a parte analítica com a parte emocional, como que eu faço isso, né? Porque assim, muitas vezes a gente dá tilt no cérebro. Então, quando a gente está focado em determinada função, vamos supor que você seja uma pessoa muito analítica, né? E aí cai no seu colo um problema daqueles gigantescos, assim. No que você vai focar em primeiro lugar, Douglas? Olha, aí eu acho que isso é muito pessoal de cada um, né, Cris? Mas eu acho que assim, a experiência traz algumas respostas para você. Não, eu estou fazendo uma hipótese aqui com você hipótese? E depois eu gostaria de ouvir a sua né? Se você é uma pessoa muito analítica, cai um problemaço no teu colo, você vai focar em pessoas ou em tarefa? Você vai focar na tarefa, é óbvio. Você vai focar na tarefa, né? E aí você pode correr o risco. Você já passou por isso? Porque assim, eu te convidei para estar aqui porque eu admiro muito você e sei que você comeu um monte de pão gostoso, mas também comeu outros tipos de pães, né? E tenho certeza que você não tem problema nenhum de mostrar sua vulnerabilidade aqui, porque tudo é aprendizado, no meu ponto de vista, né, Douglas? Sim. A gente aprende com os erros. Não, mas de fato mesmo, eu tenho um perfil muito analítico, reconheço isso e sei também os pontos positivos e negativos em relação a ser analítico. E ser analítico te leva mesmo a esse tipo de entendimento. Como é que você pode otimizar o processo para que o processo ele corra de uma maneira em que você entregue o resultado do cliente, atinja o KPI, que você faça, teoricamente, ele no menor tempo, mas dentro da qualidade. E eu lido com projetos, né? Então, assim, são atividades operacionais que você tem começo, meio e fim, você tem que entregar um resultado, né? Então, de fato, e a gente traz um pouco isso do lado profissional para casa, porque na verdade é ao contrário, né? Você leva de casa para o lado profissional na maioria das vezes. E às vezes eu percebo, e conversas aqui familiares, eu tenho um perfil muito operacional e muito preocupado com o processo. Isso é fato. E aí, a gente com o tempo vai amadurecendo, vai entendendo não só como que você faz esse processo acontecer, mas as pessoas que estão envolvidas nessas tarefas de operação, tentar tornar que um ambiente seja propício para você envolver não só a entrega do trabalho que tem que ser feito,
mas também como é que você faz com que as pessoas se envolvam e vejam valor naquilo, vejam sentido naquilo, e até para poder trocar, né? Porque muitas vezes você está ali no dia a dia, então nessa questão né, da tarefa binário, né, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e que você não está vendo muitas coisas, pode ajudar, pode te dar uma dica, pode dar uma informação, além de você, como líder, estar aberto também para ouvir, né? Então, mas você pode contar uma daquelas que você pisou na bola feio com seu time e assim falou, puxa vida, né? Eu podia ter tido uma ação diferente dessa que eu fiz. Você tem alguma história que você possa... Porque isso é aprendizado, até mesmo tem pessoas que têm um perfil similar ao seu, na hora que vê, fala assim, puxa, né? Eu também já fiz isso. Como que a gente pode repensar essa história daqui para frente, né? Não, eu acho que assim, não é só uma, né? A gente tem várias histórias assim nesse caminho. A gente é ser humano e ser humano é passivo de vários tipos de comportamentos. E comportamentos não em conformidade, vamos chamar assim, já que a gente está falando de processo. Mas já aconteceu várias vezes. A gente, por exemplo, tem um trabalho que a gente acreditou, dentro do que foi pedido para a gente, tinha-se um prazo para cumprir e você acaba estressando a equipe com relação a prazo de entrega e quando chega com um produto ou com um projeto pronto, o próprio cliente pediu o projeto, não tinha isso tanto no radar dele como prioridade. E aí aquilo que você investiu tempo, energia, troca de informação, às vezes até um dia que você teve que ficar um pouquinho a mais do horário para poder cumprir com que a tarefa fosse feita, do outro lado, de quem você acreditou que aquilo faria todo sentido, toda a necessidade, você vê que não era bem assim. Mas ao mesmo tempo, aí talvez aí a gente começa a dar uma olhada e entender o pedido que foi feito, se ele foi devidamente feito, se a gente soube fazer as perguntas corretas também. E muitas vezes acontece também mudanças do outro lado, né? Então, o que estava ali no radar dele de prioridade, por algum motivo pode ter mudado. E às vezes é um motivo que a gente nem fica sabendo, né? Às vezes é uma mudança de uma pessoa que ficou doente na equipe deles lá e tiveram que mudar uma estrutura para dar continuidade no trabalho, né? Então, eventualmente, uma mudança de diretriz a matriz que é na Alemanha. Então, tem coisas que mudam do dia para a noite de forma muito rápida, né? E como administrar, por exemplo, a equipe sobre esse ponto de vista? Porque assim, você lida bem, pelo que você está me dizendo, você lida bem com isso, com a frustração, né? Puxa vida, eu estressei meu time, a gente estava ali todo mundo empolgado para entregar aquele produto e de repente o cliente declina. Os consultores estão acostumados demais com esse tipo de coisa, né? Porque assim, a gente faz aquele trabalho lindo, aquela proposta maravilhosa, perfeita, manda para o cliente, aí o cliente fala assim, agora não vai dar, quem sabe daqui a um ano, não é verdade? Aí você fala assim, bom, então tá, né, eu vou usar em outro lugar. De repente, eu vou, toda a minha energia, a minha força, aquilo tudo que eu me dediquei ali, não é perdido, né? O consultor, se ele não pensa desse jeito, ele pira, não é verdade? Exato. Mas como que você lida, por exemplo, com uma equipe, quando você tem um push muito forte e está chamando eles para virem, né? Porque tem uma data, tem uma série de coisas em jogo. Como que você lida com a frustração de quem está do outro lado? Porque você, como líder, trabalha ali como um filtro, né, Douglas? De Sim. emoções, de relacionamentos. Eu acho assim, também, Cris, tem um fator muito interessante, que eu acho que é como você, como líder, se posiciona e como que você deixa transparecer, eventualmente, algumas situações. Se você transparece, é que assim, lidar com frustrações vem um pouco dessa veia nossa de ser vendedor. E a gente sabe que de muitas prospecções, a gente vai receber não, e faz parte do jogo, e é um trabalho nosso interno de entender como é que eu posso melhorar essa performance de nãos, né? Diminuir essa performance de nãos. E aí, só a experiência vai explicar para a gente de um projeto que não deu certo com o cliente, como é que a gente adapta ele para outro, como é que a gente leva ele para frente e oferece ele para outro. E entra num ciclo eu brinco que é um ciclo de você ser automotivação, né, quase que natural. Com a equipe, você tem que ser muito transparente, eu acho que o ponto é esse. Então, você tem que mostrar para eles, cara, não deu certo, isso faz parte do jogo corporativo, das empresas. Na nossa vida pessoal, a gente muitas vezes
está se preparando para fazer algum investimento ou mexer em alguma coisa na casa e por um determinado motivo a gente muda, né? Então você imagina que você às vezes fez um orçamento com alguém que ia fazer um conserto para você uma reforma no banheiro e você teve uma mudança no seu processo e você teve que dizer não. E uma coisa que ajuda muito, Cris, é quando a gente consegue explicar o porquê recebeu o não e o cliente também consegue. E o cliente não é só o cliente externo, é o cliente interno também, né? Porque na relação da empresa você tem vários relacionamentos dentro do dia a dia que você recebe não, né? Então, às Sim. vezes você pensa em fazer coisas em que uma área você tem que ser consultada, né? E tem que ser validado por eles, porque muitas vezes o subproduto ou o produto vai partir deles e não da gente. E aí eles têm algumas argumentações e motivos que podem levar a gente a receber não. Isso acontece com bastante frequência. E uma coisa que eu deixo claro para a equipe é, cara, isso é do jogo, isso vai fazer parte da nossa vida aqui, em qualquer lugar. Eu sei que às vezes não é fácil lidar com frustração, mas a gente tem que aprender. Uma coisa que eu vi hoje, inclusive numa reunião que eu fiz hoje mais cedo, que conforme a gente vai passando o tempo e a idade, né, e a posição pede isso, né? A gente vai criando casca, né? Então a gente fica um pouco insensível a esse tipo de situação, que é também, ao mesmo tempo, talvez um risco para você, como é que você transpassa isso para a equipe. Porque você às vezes não absorve e você toca a vida em frente, né? Então, e aí você às vezes deixa passar um feedback, você deixa passar um retorno, e aí também, óbvio, tem uma fase da minha vida que eu acho que eu não contei ainda, que você me perguntou da minha experiência, fui professor alguns anos, 5 anos, Continua, né? universitário. Não, eu continuo fazendo alguns cursos isolados, mas e ser professor tem um pouco disso, né? Ele te ajuda a quebrar um pouco essa questão da casca, de como é que você envolve ali 30, 40 pessoas, e assim, dentro da minha visão, o professor ali na sala de aula, ele não é o cara detentor do conhecimento, ele só ajuda as pessoas a ter acesso ao conhecimento de uma forma organizada e estruturada, né? Ali, teoricamente, ninguém é dono da certeza, é dono da razão, mas você tem condições e ferramentas para mostrar caminhos e aí as pessoas se autodesenvolverem. Eu acredito muito nessa questão do autodesenvolvimento, né? E muitas vezes o ambiente que você está não é propício para o autodesenvolvimento, né? Então você tem que buscar seu caminho. Isso é uma coisa que eu também, quem me conhece sabe bastante, né? A gente não pode esperar muito das instituições, seja de ensino, seja às vezes a profissional ou a familiar, para se desenvolver, né? Então isso acontece também de orientar e entender, olha, eu acho que você tem que aproveitar tudo que o universo te dá de oportunidade para gerar aprendizado, para gerar conhecimento, mas a decisão, muitas vezes, do que tem que ser feito não é muitas vezes, né? É sempre sua, né? E acho que isso ajuda. Pois não. Pode Não, acho concluir. que isso ajuda nesse entendimento. Sim. E aí, assim, nós tivemos a oportunidade de conversar nesses últimos tempos, né? E todos nós somos humanos, certo? Então, o mundo inteiro é uma crise mundial, não é uma crise aqui nessa cidade ou ali na esquina, não, é mundial, uma crise mundial. E quando a gente fala de uma crise mundial, muitos sentimentos afloram. Sim. Da equipe, por exemplo, é medo, eu estou preocupado com a minha saúde, eu estou preocupado em ter contato com outro ser humano, eu estou preocupado com a minha capacidade, né? Tem muitas pessoas que estão assim no momento de, puxa vida, eu tenho que assistir vários vídeos, eu tenho que fazer milhões de cursos, eu preciso provar que eu sou melhor, eu preciso provar que eu sou o cara, porque daí ele não vai me demitir. E aí o grande risco que acontece é um burnout da equipe como um todo, porque essa insegurança do que vai acontecer puxa para outra polaridade, né? Então, você tem a Exatamente. polaridade de utilizar a questão analítica e, nesse momento, a questão analítica ela pode ajudar de outra forma, mas quando eu falo de sentimentos, eu falo de emoções, eu falo... Você também é um líder, você é uma pessoa, um ser humano, né? Então, assim, quando a gente olha para a equipe toda está extremamente abalada com o que está acontecendo lá fora, mas eu sou ser humano também. Como que eu vou fazer? Eu vou lidar com essa minha equipe,
como que eu vou me sustentar, né, e estar em estado de equilíbrio para lidar com outro ser humano, já que a minha maior força, eu diria, é o olhar analítico, é resolver, solucionar problemas, é pegar as coisas e transformar, né, com um lado criativo também aí. Mas a questão de emoções, se eu também, porque eu conversei com vários líderes nesse momento, e muitos, né, falaram assim, puxa vida, eu não sei como que eu vou lidar com essa situação com a minha equipe, porque eu cheguei aqui, a empresa falou, olha, você tem que demitir X. E o que eu vou fazer? Eu sei que aquele cara é bom, eu sei que essas pessoas são boas, mas eu tenho que tomar uma posição analítica, e nesse momento eu não posso ser emocional, né? Exato, exato. E aí, como que se lida com essa situação toda? Porque assim, ó, eu sou analítico, mas agora eu tô sendo puxado para lidar com esse lado mais de emoções, lidar com as minhas emoções. Qual que é o pulo do gato aí, Douglas, na sua opinião? Assim, Cris, o Mark Toil está assistindo a gente, um grande amigo. Seja bem-vindo aí, Mark. Bem-vindo. E o Mark, uma coisa que eu gosto muito do Mark, inclusive, ele tem um canal bem interessante. A gente tem que sempre manter uma comunicação aberta, Cris, e transparente. Eu acho que assim, se a gente mantém um ciclo de conversas abertas com a equipe, e que muitas vezes, e é bom, eu gosto disso quando a equipe puxa a conversa, vamos conversar, vamos falar. E eu acho que nesse momento que a gente teve, a partir de março para cá, a conversa e a comunicação foi um sentido primordial para manter, ou tentar manter, dentro do possível, a conversa com a equipe aberta, não só minha com a equipe, mas também dos meus superiores, né, meus diretores também com a gente. Isso foi uma coisa que acho que a gente fez muito rápido e conseguiu criar um canal onde a gente conseguia estabelecer e alimentar as pessoas de informações, né? Então, eu acho que todo mundo ficou ali entre final de março e começo de abril num estado de muita pressão e de muita incerteza, né? Porque a gente ainda estava num momento ali conturbado, com uma série de informações desencontradas, o que era certo, o que era errado, enfim. E muitas empresas, né, tendo, obviamente, os seus problemas, porque começaram a fechar coisas e a receita em abril para todo mundo caiu, você via pessoas sendo mandadas embora, ou colocadas em regimes de medidas de proteção do governo. E uma coisa que, logo no começo de abril, o grupo que eu trabalho como um todo tomou uma decisão que era, a gente não vai mandar ninguém embora, a gente está avaliando como que vai ser, até porque lá em abril a gente achava que em maio, junho, a gente já teria voltado ao que seria o normal. Então, a gente naquele momento entendeu que a gente manteria as atividades de todo mundo, sem mexer em quadro, e a gente ia avaliar mês a mês, semana a semana, como é que estava o comportamento de receita, como é que a gente ia fazer com despesa. E a gente, nesse primeiro momento, falou, gente, olha assim, teoricamente a gente vai passar por esses 3 meses sem problema nenhum. Né? A gente fez um pequeno movimento de antecipação de férias para poder ajustar a demanda que não existia naquele período. As pessoas, por mais que estivessem indo para casa fazer home office, existia uma certa ociosidade. E a partir dali a gente veio trabalhando ponto a ponto. E foi bom essa passagem com mais tranquilidade para a gente. Então, assim, eu acho que se eu for olhar e falar assim, eu sofri por conta da pandemia, de ter que tomar decisões que não eram agradáveis, não tive. Né? Então, isso foi uma passagem que para mim, foi muito positiva. Da mesma forma, a gente teve que fazer, naquele começo, algumas escolhas como empresa para uma série de atividades. Uma vez que o mercado não estava comprador, como é que você ajusta? Ajusta a despesa, como é que você faz composição ali. E a nossa equipe, por ser uma equipe ligada diretamente à área comercial, passado esse mês de abril e começo de maio, a gente já estava também num momento que a gente estava criando produtos alinhados com a nova jornada desse consumidor, para tentar entendê-lo, decifrá-lo, e como é que a gente podia ajudar as marcas também, nesse momento de crise, a passar por esse momento de crise. Né? E passar a ajudar as marcas no momento de crise era também ajudar, de uma certa forma, as pessoas que eram a nossa audiência. Né? Você via ali um volume muito grande de pessoas, como eu falei lá um pouco mais atrás, né? Sendo desligadas, perdendo emprego, empresas fechando, empresas com problemas financeiros, e aí você começa a ter um monte de fatores e dados
que ali para meados de junho e julho ainda não tinha uma sinalização qualquer do quando que a gente ia conseguir começar a colocar a cabeça para fora da água. E, mais uma vez, reunião, transparência, comunicação. A gente adotou o home office 100% para todas as áreas administrativas, comercial. Isso foi bem interessante porque a gente não tinha política e, a partir de agora, a gente percebe que a produtividade pode ser cumprida sem problemas nenhum, você estando na sua casa. O nosso mercado que a gente atua, que a relação é muito com empresas de grande e médio porte, né, departamento de marketing, comunicação e as agências de publicidade, a gente viu que a gente consegue estabelecer uma linha de conexão com eles, igual a gente está fazendo aqui, né, pela videoconferência, e a gente começa a construir e criar negócios como a gente fazia presencialmente, entendeu? Só que de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais consistente, porque como o contato agora virou, né, 100% virtual, no nosso caso está 100% virtual, a gente consegue fazer com que a agenda flua de uma maneira mais rápida, né? Então, assim, eu acho que se não fosse em outras épocas seria muito difícil. Hoje a gente consegue pegar um celular e conversar por WhatsApp com a equipe, você já tira a dúvida, ajeita daqui, ajeita dali, a equipe te consulta, e você vai fazendo todas as conexões que são necessárias para isso. Então, também tem esse ponto além de não ter tomado nenhuma decisão que fosse muito complexa, né, e eu avalio que não foi uma decisão complexa, a gente conseguiu melhorar pontos de qualidade de produtividade, e hoje eu acho que a gente está num ritmo que está muito próximo da nossa atividade, do nível de produção anterior à pandemia, e de fato o mercado ainda não reagiu no ponto que precisava reagir, mas já começa a ter algumas sinalizações positivas. Douglas, tirando a parte operacional da questão, qual foi o papel fundamental da sua liderança neste momento? O que mudou e se mudou alguma coisa, né? Uhum. O que valeu mais, o lado analítico ou o lado emocional? O que funcionou melhor, na sua opinião, aí? Cris, eu acho que assim, na verdade tem que ter um equilíbrio. Não dá pra gente ser só analítico no momento desse, tem que ter um equilíbrio. Eu tenho tentado muito ouvir as pessoas, né? A gente acha que tem hoje um nível de escuta que talvez eu não tinha no passado, e vou falar que talvez eu não esteja ainda longe de ser um bom ouvinte, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente consegue ter essa necessidade de ouvir, porque a gente tem conversado muito. Uma vez que você está entrando na casa das pessoas, né? Porque as pessoas estão em casa, né? Você está entrando na casa das pessoas, você acaba criando um pouco mais ali de contato, né? Mas ainda é um contato profissional, né? Mas a gente tenta, dentro do que a gente tem hoje de ferramentas, o que a gente tem hoje de acesso a informações, o que a gente tem hoje acesso a treinamentos, né? Você falou, muitas pessoas entraram no ritmo de buscar muita informação. No começo também, fui nessa mesma onda de buscar, só que chegou uma hora que eu falei, cara, tá bom, mas eu acho que algumas coisas aqui já passaram do ponto, dá pra gente tirar um pouco de pé. Mas é óbvio, muitas vezes, se você não tiver esse equilíbrio entre o analítico, né, e você ser um pouco mais atuante nessa frente da emoção, você vai criar um crash. Então, eu tenho tentado administrar um pouco isso. Ó, tô vendo até tem gente da minha equipe aqui que entrou, a Indiara entrou. Olha, bem-vinda! Agora pode ser total transparência e falar se tá certo ou tá errado o que eu tô falando para você, Cris. Então, coloca seu comentário aqui pra gente, hein? Tem alguns corações aí que ela mandou, eu acho. Eu acho que deve ser positivo. Sabe que tem uma literatura muito importante que eu vou ler aqui. É do Richard Boyatzis. Ele fala ajudando pessoas, liderando com compaixão para aprender e crescer constantemente. E ele fala justamente dessa questão, né? Da inteligência analítica e da inteligência emocional. Ele diz que são neurônios completamente diferentes no nosso cérebro.
E que se a gente não... Eles estão em lugares diferentes no nosso cérebro. E pode ser que ele deu algum certo tilt. Não é qualquer pessoa que consegue ser um excelente analítico ou ser um excelente emocional, né? Uhum. Na sua maestria. Existem alguns líderes que conseguem equilibrar. É muito bem-vinda a sua fala quando você disse isso. Ele diz o seguinte: é muito difícil equilibrar essas duas partes, que só os excelentes líderes, né, que têm o autoconhecimento e que sabem muito bem quem ele consegue chegar nessa maestria de equilíbrio entre esses dois neurônios, porque é físico isso. Uhum. Tá? Cada um está numa parte do cérebro, né? E naquele momento eles ficam brigando para tomar uma decisão. Ah, mas eu vou considerar a equipe ou eu vou dar resultados, né? E você, mais do que ninguém, que já esteve por várias empresas, sabe que na grande maioria das vezes a grande parte da liderança está focada em resultado. Uhum. O resultado é o principal, né? Mas depois de tudo o que aconteceu, algumas coisas, espero eu, e até pensamentos, estão mudando. Porque se a gente não muda da água para o vinho, né? Um computador muda, trabalhar em home office muda, teve que trabalhar em home office, teve que acelerar, aprender e fazer diferente. Mas e o ser humano? Será que ele fala, agora eu vou ser analítico e você emoção ao mesmo tempo? Consegue lidar? Aí aparece um problema, e agora, né? Dá tilt, eu faço o quê? O que você acha disso tudo? É fácil mudar o disco e falar, não, agora eu vou ser as duas coisas ao mesmo tempo? Consegue fazer isso? Não é fácil. E vou falar assim, talvez uma forma muito particular que eu lido. Eu começo pelo analítico e depois eu vou concluir pelo lado emocional, né? E acho que como um bom analítico, eu me certifico de que existem possibilidades, né, do ponto de vista analítico, né? Porque assim, o problema do analítico é aquele que se apega somente a um resultado, né? O que eu acho que é uma grande mudança é quais são os resultados possíveis, né? Porque aí você tem uma infinidade, né? E aí acho que se você trabalha com possibilidades, você consegue entender algumas frentes de atuação que você pode levar para o lado emocional e decidir pelo lado emocional, entendeu? Né? E aí você ajusta ali no dia a dia a sua expectativa, a expectativa do seu chefe, a expectativa da equipe. Então você consegue fazer esse trajeto. Vou dar um exemplo assim muito factual para a gente lá, que foi a gente teve que antecipar férias de todo mundo, né? Então, você chegar para a equipe e falar assim, ó, você vai ter que sair de férias daqui uma semana, né? Cara, as pessoas podem até, e acho que é total, irracional e emocional, falar assim, cara, puta, não era bem isso que eu queria. Mas também eu acho que a transparência nossa foi tão grande nesse pedido, nesse ajuste, a gente acabou passando por isso, que cara, todo mundo entrou de mão dada nesse pedido. A gente fez um movimento que ajudou com que a gente passasse naquele primeiro momento sem ter nenhum tipo de ajuste para baixo de equipe, de nada. E tenho certeza que cada um, né, e eu sinto um pouco disso na minha condução de vida e vida profissional, que isso fez com que a gente hoje esteja numa posição e agradecendo isso muito melhor que muita gente, entendeu? Porque o número de amigos que estão no mercado desempregados hoje é muito grande. O Thiago Jesus entrou, um grande amigo, um grande parceiro. Ele fez ele fez um processo, eu participei com ele com um processo de coaching em 2018, e uma das coisas que eu fui com ele e que me ajudou muito foi a questão do autoconhecimento para você ter equilíbrio emocional. Então, já era um fator ali que eu buscava como complemento de gap, e assim, é um eterno aprendizado, né, Cris? Quem fala hoje que tem conhecimento, sabe tudo e consegue ter alguma autossuficiência, eu já começo a achar que tem algum tipo de deficiência, entendeu? Com certeza. Agora, assim, ó, eu sou analítico, então se eu sou bom analítico, eu vou ser 100% analítico. Eu vou colocar todas as minhas fichas no analítico, ou eu vou tentar desenvolver o emocional? Como que você acha que é a melhor postura, entendendo
que assim, sob o meu ponto de vista, né, eu posso estar Uhum. errada, mas eu entendo que tanto um quanto o outro são importantes as duas formas de agir. O equilíbrio é a melhor coisa. Mas se eu sou muito bom no analítico, eu vou praticar muito mais. É a mesma coisa, por exemplo, você é um motociclista, você é maravilhoso motociclista. Aí eu vou falar assim, não, Douglas, vamos saltar de paraquedas, né? Faz isso diferente e tal. Eu gosto de andar de motocicleta, você quer fazer saltar de paraquedas? Que coisa é essa, né? Eu não sou bom saltar paraquedas. O que você acha nessa história toda? Não sei se você percebeu essa analogia que eu fiz. Não, eu entendi. A analogia é perfeita. Você sempre, assim, a tendência do ser humano e do cérebro é sempre puxar para o lado que ele tem mais conhecimento, que ele se sente mais à vontade, a zona de conforto. Isso já é estudado, pesquisas já apontam para isso. Agora, eu acho que a diferença pessoal e profissional ela acontece a partir do momento que você tem. E aí eu estou falando de experiência profissional, Cris. A gente consegue fazer porque se você me convidar para pular de paraquedas, talvez eu não vá. E ó que eu já pilotei avião. E, Eu já e saltei, mas foi uma vez só e só tá uma vez. bom. Eu gosto de coisa que tenha motor. Tendo motor, tá tudo certo. Então, assim, principalmente no profissional, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que buscar pelo menos equilíbrio. Então, o que eu acho se você é bom em algum lado e já faz bem, isso já vai entrar automaticamente. Então, teoricamente, não vai tomar seu tempo em decisões ou... ó, o da Índia Sempre consegui trocar bastante com o Douglas, tá ótimo. Você vai ter que, assim, dedica tempo então naquilo que você tem que desenvolver, né? Se você já faz uma coisa bem, toca em frente e complementa com o que falta para você, ou que você saiba que falta, né? Porque também tem uma questão de autoanálise, uma questão de entendimento de fatores que você vai entender ou não vai entender, e se você não entende, talvez uma ajuda, que nem um trabalho de coaching, um trabalho que alguém externo que possa te dar um suporte para levantar essa bandeira para você é importante. E você tem que saber ouvir também, né? Isso é uma das coisas que também é aquilo que eu falei lá no começo. Me pega saber ouvir. E muitas vezes você cria uma casca que você não deixa o que as pessoas falam entrar no seu ouvido, né? Sabe que o Richard, ele traz aqui 3 passos para você encontrar o equilíbrio, né? Eu não gosto muito desse negócio 7 passos, 3 passos, né? Mas eu achei interessante o que ele disse aqui, ó. Ele disse que você tem que estar ciente qual que é a sua predileção. O que você prefere? Ah, eu prefiro mais analisar, que é o que você está dizendo, né? Então, quando você tem essa ciência, ele está falando para você praticar a sua maturidade. Como assim? Ah, eu sei que eu sou bom nisso, então tá tudo bem, né? Então seja maduro com relação a isso. Aí ele está dizendo o que você trouxe aqui como dica também, que é para você exercitar a rede neural que você não gosta. Uhum. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa, não sou uma pessoa muito analítica. Eu vou mais pela intuição. Eu gosto mais de estar com gente, de sentir, de dar aquele scanner no lugar e sentir quais são os olhares, quais são os sentimentos, né? Essa parte analítica eu fico mais a desejar, vamos dizer assim. A minha predileção é estar com pessoas e falar sobre emoção. É por isso que eu escolhi ser consultora da parte comportamental. Mas aqui ele está dizendo, né? Para você praticar isso. É que nem tem uma história, por exemplo, do Peter Drucker, ele disse há muito tempo atrás, né? Que havia um presidente, que o filho dele chegou, ele participou dessa cena, o filho dele chegou e falou assim, pai, tirei 10 em matemática. Aí o pai virou para ele e falou assim, e de português? Porque ele sabia que o menino era bom em português, né? Isso acabou com o menino, né? E muitas vezes a gente faz isso com a equipe, não é verdade? Ah, você entregou esse resultado, e as outras coisas que você tinha combinado, você também entregou? E aí você vai tirando a habilidade da pessoa, né? Você vai tirando aquilo que ela está manifestando de diferente e você tenta puxar essa pessoa para baixo. Não. Tanto a psicologia positiva que está trazendo aí,
e a segurança psicológica também vem para corroborar a neurociência, né, as novas metodologias, que foca no positivo, foca na solução, não vamos focar no problema, né? Uhum. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: se você não é bom em línguas, por exemplo, vai estudar línguas, porque você desenvolve novos neurônios, né? Uma nova rede neural. E a terceira dica que ele traz, equilibra as duas redes aprimorando-se. Então, assim, como que eu faço para usar as duas coisas juntas, né? Eu escrevo com a mão direita, eu vou escrever com a esquerda também. Então, eu vou usar os dois lados do cérebro aí para praticar essa função. Olha, eu não sou bom em cálculo, mas se eu perceber algumas coisas, eu vejo que a empresa vai gostar de tal coisa, eu vou criar os números corretos para atender, para ver se isso vai também atender a empresa, né? E eu queria te ouvir, o que você acha a respeito disso, tudo que eu estou trazendo aqui? Você acha que ele está certo, o Richard, nessa teoria maluca que ele está trazendo? Ele tem teoria, mas eu acho que ele está correto. A gente tem que explorar o que a gente, teoricamente, como que a gente treina e como é que a gente desenvolve novas habilidades, novos conhecimentos. É aquela coisa, se a gente ficar parado, cara, a gente vai ficar desconectado com o que acontece na nossa vida e ao nosso redor. Então esse é o primeiro ponto. Nem estou falando do mundo, né? Então você fica estagnado. E que, Cris, às vezes a gente fala assim, se o meu perfil é ficar estagnado, ficar parado, e você aceita também aquilo como uma condição, cara, tá ok, tá legal, entendeu? Faz parte disso e é uma decisão individual sua. A única coisa que você falou, pense positivo. Se é aquilo que você assumiu para a sua vida, viva a sua vida. Se não, né, pule para o próximo passo e se desenvolva. Mas ficar reclamando da vida não dá, né? Então, Não dá. Esse é o ponto. Então, se as pessoas, né, eu acho que é muito individual, mas se ela tem consciência que ela precisa se desenvolver, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter trabalho, tem que ter ouvidos abertos, tem que ter leitura, tem que ter uma série de inputs, né, de pontos de entrada, de informações, e ela tem que tirar suas conclusões e aí aplicar em cima de como é que eu faço esse equilíbrio. Qual que é o teste, qual que é o exercício, o que eu tenho que me condicionar a fazer, né? E uma coisa que a gente divide muito, eu falava para o Thiago, vamos fazer o caderninho das anotações, dos aprendizados, para que você tenha isso de uma forma estruturada e da mesma forma que você também consiga botar no papel uma estrutura de atividade que você tem que realizar por dia, né? Qual o tempo que você vai dedicar por dia? Porque depois de repetidas vezes, você já cria o hábito, né? E eu falo assim, quando você cria o hábito de alguma coisa, é que está na hora de você rever se faz sentido ou não para criar um novo hábito ou como é que você aprimora aquele hábito que você tem, entendeu? Então, eu acho que essa é a questão do equilíbrio, do desenvolvimento e como é que você cria uma rotina para fazer. O Thiago falou que saltou uma vez de paraquedas, mas uma vez só na vida. Ó. Eu falo mesmo, eu curti, achei o máximo, mas eu estava adorando em queda livre. Na hora que abriu o paraquedas, eu falei, ai meu Deus, sou enjoada, estou passando mal. Aí não deu certo, não. Eu falei assim, tá, uma vez na vida está tudo certo, né? Mas escuta, você acha que dá, Thiago, depois eu quero saber suas histórias aí, vamos fazer contato. Concordo muito, Cristiane, gosto desse otimismo. Do meu otimismo. Eu também adoro. Eu acho que é uma das várias qualidades que Douglas tem, uma das que se destaca muito, esse sorriso aberto nos lábios, né? E eu acho que isso é fundamental da gente levar uma vida mais feliz e também impactar as pessoas, porque se você é um líder sisudão, né? Você vai chegar e as pessoas vão ser impactadas com aquele sisudão, né? Tudo bem se a pessoa é desse jeito. Ela pode ter outras qualidades, mas eu acho que esse sorriso do Douglas, na hora que ele chega, já abre milhões de portas aí e toca o coração das pessoas, né, Douglas? Que bom, Cris. Eu não tinha essa percepção. Mas eu tive desde o primeiro dia, né? Leva a sério, porque tem uma diferença muito grande das pessoas que têm bom humor e também levar o trabalho a sério, né? É uma pessoa que leva a sério, tem bom humor e tem sorriso no olhar.
Mas isso não quer dizer nada de diferente, que não é uma pessoa séria e profunda, né? Sim, sim. Muito pelo contrário, você é uma pessoa muito profunda. E isso eu admiro desde o primeiro dia que te conheci. A gente, por exemplo, um exemplo que eu tenho muito, a gente teve um chefe um tempo, isso já faz bastante tempo, médio tempo, em que é engraçado que ele não gostava de ver as pessoas felizes, porque quando ele via as pessoas felizes, ele achava que as pessoas não estavam se esforçando, se dedicando para o trabalho, não estavam preocupadas com o resultado da empresa, porque elas Uau. estavam felizes, entendeu? Então isso, assim, isso demonstra como é complexo, muitas vezes, você perceber que existem comportamentos de pessoas que falam assim, porque ele está feliz, ele não está comprometido com o resultado, ele não sabe eventualmente a gravidade de gerar resultado, de como trazer o resultado. E na verdade não é. Se você tem um ambiente leve ou consegue ter um ambiente pelo menos mais descontraído, eu acho que é o contrário. Você consegue fazer com que ele tenha um engajamento maior em cima das tarefas e da responsabilidade, né, Cris? Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem num processo de tarefa mais humanizado, vamos chamar assim, você tem que fazer com que as pessoas entendam qual é o objetivo, qual é a tarefa e responsabilidade para realizar, entendeu? Porque aí você acaba trocando muita informação e acaba virando isso e colocando num caminho produtivo. Simples assim, entendeu? E é óbvio, e jogar transparente. Se o caminho não é bom para a pessoa, né, dentro desse contexto, é, se a pessoa às vezes não faz esse movimento por conta própria, aí é função do gestor fazer esse movimento por ela, e de uma forma também humanizada, de uma forma também explicando os motivos, e obviamente já tendo trabalhado com sinalizações claras, né, porque aquele caminho não está sendo percorrido da forma em que você acredita, do ponto de vista no que acreditamos, né, com o caminho a ser percorrido. Eu acho que até mesmo assim, outro dia eu estava conversando com um amigo que também é um coach, e ele disse assim para mim, né? Pessoas boas e experientes sempre terão trabalho. Aí eu parei, olhei para ele e falei assim, eu tenho um ponto de vista diferente do seu, né? Porque tem muitas pessoas muito boas que estão no mercado hoje e elas são excelentes. Então, eu acho que a gente precisa mudar alguns jargões, né? E até mesmo as pessoas, por exemplo, que saem em determinadas situações que está dentro de uma normalidade, na minha opinião, elas escolhem sair, né? Uhum. Porque você não fica, eu fui demitido. Não, eu me demiti. Eu não quis mais ficar lá, porque tem que ser bom para os dois lados, né? Olha só, eu tive aqui com a Sandra. A Sandra, ela passou e falou que otimismo é sempre melhor dentro das organizações. E tenho certeza que o Douglas é essa pessoa, ele consegue mudar um ambiente, porque a gente está falando de segurança psicológica, né, Douglas? Uhum. Onde, graças a Deus, estamos evoluindo cada vez mais, propiciando aí ambientes saudáveis dentro das organizações. Agora eu estou com a Carol Aorta aqui, que ela é maravilhosa, é um RH espetacular, é uma pessoa que está sempre inovadora, buscando coisas novas, diferentes também, e tentando buscar um clima harmônico dentro da empresa que ela trabalha. Nós temos a Nath aqui, e muitas pessoas entraram aqui, Douglas, pessoas que te conhecem, que Sim. Tô vendo a chancelam Lígia, toda... minha mulher. Oi, Lígia, tudo bem? Muito bem-vinda. A Nath trabalha com a gente lá na área comercial do Rio de Janeiro. Muito bom. Olha, o Instagram, ele acaba as nossas conversas assim Com de uma uma hora. forma, sabe? Então, eu não quero terminar desse jeito porque vai ser uma judiação. Douglas, a gente sabe que muitos negócios estão sendo modificados, né? Por exemplo, não é generosidade não, viu, Carol? Você é ótima. Eu estive lá do seu lado, a gente fazendo programas lindíssimos de liderança na sua empresa. Se eu pudesse falar qual é essa empresa, que eu sei que ela não gosta que a gente fica falando o nome dela, eu falaria.
Mas ó, uma parceria maravilhosa ali que a gente desenvolveu, a equipe toda de liderança, um projeto lindo, outdoor e indoor. Foi espetacular. Quem sabe a gente repete isso de novo, né, querida? Então, olha, olhando para esse panorama, só para a gente ir fechando, né, e amarrando os assuntos que nós trouxemos aqui, como que você percebe que as lideranças estarão depois dessa pandemia, né, com toda essa mudança de home office, e também olhando que essas polaridades, tanto do racional e do emocional, são importantes e fundamentais atuarem juntas. Como que você percebe que isso será daqui para frente? Você acha que mudou alguma coisa? Porque eu vejo que tem muita liderança ainda que está só no racional, ou também é muito emocional e acaba metendo os pés pelas mãos aí, nessa emocionalidade elevada, né? Como que você percebe? Cris, assim, o que eu acho é, essas pessoas de liderança não sofreram pela dor ou pelo amor durante esse período e não se transformaram, eu acho que elas vão ter que fazer isso de uma hora para outra e acho que vai ficar mais complexo para elas aceitarem algumas coisas. Então, assim, a gente vai ter que entender que a dinâmica nossa de relação com as pessoas já mudou e vai mudar daqui para frente. A gente está deixando um legado, né, nesse período todo de muito aprendizado. Então, se elas não aprenderam nesse período, exploraram a sensação do que foi esse momento, que foi essa atividade toda de movimentação, de você tirar pessoas do convívio, trazer elas para trabalhar dentro de casa, e aí você olha para outros segmentos que, infelizmente, não podiam sair das suas operações, e aí estavam expostos totalmente ao risco, mas era o trabalho deles e tinha que ser assim. Talvez até mesmo essa liderança lá na ponta tenha, eu acho que num grau, se a gente puder falar que é um grau maior, talvez eles tenham um aprendizado até maior que o nosso, que conseguiu fazer a gestão a partir de um trabalho de home office, porque quem estava na operação, né, quem estava trabalhando em um supermercado, quem estava trabalhando num transporte de pessoas, quem dependia de pegar transporte público, ou depende de pegar transporte público hoje para chegar até o seu local de trabalho, e as pessoas que eventualmente deixaram de trabalhar, mas a liderança tem que entender muito, acho que, desse comportamento, do que mudou nesse comportamento da sociedade. Porque a sociedade, com certeza, está muito diferente. A sociedade hoje, eu acho que a gente já tinha um nível de risco baixo, ou assumia poucos riscos, né? E eu acho que com esse momento as pessoas vão assumir mais risco, ao mesmo tempo que se elas tiverem como se aportar em algum porto seguro, elas vão correr para o porto seguro, né? Então, assim, as lideranças vão ter que começar a entender essa dinâmica, principalmente quando você está falando de uma equipe. A minha equipe é uma equipe jovem, né? Mas tem gente que trabalha, às vezes, na área de TI com uma equipe muito mais jovem que a minha, né? Então, você tem jovens ali com uma visão de mundo diferente, que já tinham uma visão de mundo diferente, e que hoje está mais acentuado ainda essa visão de mundo deles, talvez uma realidade de quem tem uma faixa de 40 anos que nem eu, enfim. E aí você tem essas diferenças, né? Esses equilíbrios que tem que ser restabelecido daqui para frente. Eu acho que assim, aumentou as variáveis que essa nova liderança vai ter que saber identificar, assumir e lidar com elas, entendeu? Eu acho que esse é o principal ponto que a gente vai ter que tentar trabalhar e eu acho que, eventualmente, se alguém passou por isso sem criar algum conhecimento, eu acho que vai ser muito difícil, porque essa fase, ela teve ali um momento muito agudo, né, de aprendizado e aí eu acho que vai ser o grande diferencial mais para frente e como é que as pessoas vão lidar com tudo isso, principalmente a liderança. Eu posso te fazer uma pergunta, assim, pessoal? Capciosa? Vamos lá, vamos ver se eu posso pensar se eu vou responder. Claro que pode. A gente está quase terminando, você tem a desculpa assim, olha, Cris, está quase terminando, fica para uma outra conversa. E você, mudou alguma coisa? Na sua liderança, na sua forma de ser? Mudou alguma coisa dentro de você? Aquilo que eu falei, Cris, eu acho que assim, olhando para a liderança, tá? Eu acho que assim, eu estou tentando aprender e ouvir mais, e acho que isso é um ponto que eu tenho que desenvolver, estou desenvolvendo bastante.
uma coisa que eu acho que é entender o outro lado das pessoas, porque cada um está na sua casa, cada um vive sua realidade hoje, entendeu? A minha realidade não é a mesma que de todas as pessoas da minha equipe, como não é a realidade, às vezes, do meu chefe, como não é a realidade, às vezes, dos meus pares, né? Então, quando você sai do ambiente profissional, de escritório, de uma fábrica, você tira a equalização de ambiente, né? Que esse acho que é um fator que surgiu. E, de fato, acho que assim, a gente vem aprendendo ao longo do tempo. Então, uma das coisas que tem que acontecer e se dedicar você tem que ouvir mais, você tem que aprender mais com os outros. Vou dizer que não é uma tarefa fácil. Para quem é analítico, né, o 0 e 1 é mais importante às vezes nessa relação, e aí você tem que começar a quebrar, mas de fato você tem que... E aí eu acho que vem o ponto que assim, equilíbrio deixou de ter equilíbrio. As pessoas têm que explodir de vez em quando, entendeu? Faz parte do processo, porque você está vivendo muitas vezes dentro de um espaço pequeno durante muito tempo, e isso causa uma série de iniciativas não muito boas. E aí você tem que criar também válvulas de escape. E aí a válvula de escape, cada um tem que encontrar o seu melhor, a forma de acontecer. E aí isso também gera aprendizado, né, Cris? Muita gente encontrou válvula de escape que nem sabia que existia, entendeu? Que muitas vezes foi, sei lá, construir um curso e colocar esse curso na internet ou para vender ou para deixar aberto para as pessoas assistirem, consumirem, ouvirem. Né? Então, tem gente que durante o tempo ficou sem fazer atividade física e voltou a fazer atividade física. Então, assim, tem que buscar as válvulas de escape para ir achando, para ir colocando. E isso também acho que é um aprendizado, entendeu? E eu estou tentando aprender também quais são as minhas novas válvulas de escape para isso. Você construiu novas válvulas de escape? Construí algumas. Em breve teremos novidades. Bom, olha, eu tive aqui com esse gigante, esse rapaz talentoso e muito querido pela sua equipe. Muito prazer estar com você aqui. Muito obrigado de você estar aqui com a gente nesse bate-papo, compartilhando aí o seu conhecimento, a sua experiência. Foi incrível. Muito obrigado, Douglas. Espero que a gente, logo que passar tudo isso, a gente pode se encontrar. Olha, às vezes a gente se encontra sem querer, né? Exatamente. Exatamente. Estou num lugar, não sei que eu estou num cliente, de repente eu estou na sala, na praça de alimentação, olha, não sei, mas aquele acho que é o Douglas, Oi, Douglas, vamos almoçar junto, né? Então isso é maravilhoso, essas coisas sincrônicas acontecerem, o universo programar pra gente, mas a gente também pode combinar um cafezinho, né? Você pega a sua moto e sua esposa e vai passear em Vinhedo, de repente. Perfeito. Cris, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Foi essa horinha passa rápido voando, mas foi muito proveitosa. Muito obrigada, querido. E até breve. A gente vai se falando. Até breve. A gente se fala. Muito obrigado para todos muito obrigado por todos que estiveram aqui conosco. Um beijo para você, Douglas. Tchau. Muito obrigada. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.